tarde, crianças. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de ciências sobre os animais. Pegue o livro de vocês, página 178. Reprodução dos animais. Nós vamos ver como eles se reproduzem. Papai, por que os sapos estão assim? Eles estão se reproduzindo, Tiago. Os sapos que Tiago está observando estão se reproduzindo. A reprodução é um evento comum e importante na vida dos seres vivos. Por meio dela, são gerados novos indivíduos que permitem a uma determinada espécie continuar existindo no meio ambiente. Em geral, para que ocorra a reprodução, é necessário que a célula sexual masculina, chamada espermatozoide, se una à célula sexual feminina, chamada ovócito. Essa união é conhecida como fecundação. Então, a gente está vendo aí no quadrinho roxo, né, os coelhos, o macho e a fêmea. Após o acasalamento, pode ocorrer a fecundação do ovócito e o espermatozoide no ovócito. E depois, o que acontece? Um embrião dentro da barriga do coelho. Após a fecundação, é formada uma célula-ovo, ou zigoto, que se desenvolve um embrião. A reprodução, geralmente, no chamado período reprodutivo, nesse período, os animais começam a exibir comportamentos característicos e a procurar parceiros para a reprodução. É comum algumas espécies, como os pinguins, deslocar-se para locais específicos para encontrarem um parceiro reprodutivo. Durante o período reprodutivo, os animais apresentam alguns rituais de acasalamento para atraírem um parceiro. Nesses rituais, os animais se exibem uns para os outros, usando diferentes estratégias, como danças, canto e exibição de suas cores. O objetivo é chamar a atenção do parceiro e escolher aquele considerado ideal para a reprodução. Cada espécie de animal utiliza um tipo de estratégia de acasalamento para atrair o parceiro. Então, a gente está vendo o pavão macho, ele se abre todo para atrair, chamar a atenção, né, da fêmea. O sapo macho emite sons para atrair a fêmea. E o casal de mergulhões dança durante o acasalamento. Eles se arrumam sua postura e correm ao lado a lado sobre a água. Após o acasalamento, pode ocorrer a fecundação. O encontro entre a célula sexual feminina e a célula sexual masculina ocorre no interior do corpo do animal ou fora dele. Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, dizemos que a fecundação é interna, como no caso do coelho e do ser humano. Quando ele ocorre fora do corpo do animal, dizemos que a fecundação é externa. Veja a seguir a representação de uma fecundação externa dos sapos. Olha aí o macho e a fêmea, né, durante o acasalamento. E o que acontece? O sapo macho abraça a fêmea, estimulando-a a liberar os ovócitos no ambiente. O macho libera os espermatozoides sobre os ovócitos depositados no ambiente. No ambiente, ocorre a união entre ovócitos e espermatozoides, formando os ovos.
Os embriões presentes nos ovos se desenvolvem e dão origem a novos indivíduos. Desenvolvimento dos animais. Vovô, os cachorros nascem de ovos como os pássaros? Não, Ronaldo. Os cachorros não se desenvolvem dentro dos ovos, mas sim dentro do corpo da fêmea. Os embriões são diferentes, animais não se desenvolvem da mesma maneira. Por isso, os animais podem ser classificados em ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Então, o embrião de animais, como aves, moscas e jacarés, se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da fêmea, até o nascimento. Esses animais são chamados de ovíparos. Alguns animais, como os cachorros, gatos e cavalos, o embrião se desenvolve até o nascimento dentro do útero materno, um órgão localizado no abdômen da fêmea. Esses animais são os vivíparos. Em alguns animais, como as serpentes, cascavéis, e em alguns peixes, como se desenvolvem dentro de um ovo, que permanece dentro do corpo da fêmea. Esses são os ovovivíparos. Além de existirem diferenças no desenvolvimento do embrião, alguns filhotes nascem com um corpo semelhante ao corpo de um animal adulto, como no caso do ser humano. Outros animais, como as borboletas, nascem com um corpo bem diferente do corpo do animal adulto e sofrem várias transformações. Então, a gente sabe que a borboleta, antes dela ser uma borboleta na fase adulta, ela é uma lagarta. Então, aí a gente está vendo, ó, após o acasalamento e a fecundação da fêmea, da borboleta, deposita os ovos do ambiente. Do ovo emerge uma larva conhecida popularmente como lagarta. A larva se alimenta de folhas de plantas. Após certo tempo, transforma-se em pupa. A pupa se desenvolve e transforma-se em uma borboleta adulta. Agora tem uma atividade para vocês. Denise estava olhando seu álbum de fotografias. Veja abaixo. Denise, atualmente com 25 anos. Denise, com 5 anos de idade. Denise, com 8 meses de idade. E a mãe grávida de Denise. Assinale a letra da fotografia que possibilita identificar o tipo de desenvolvimento do embrião. Então, vai ser a letra D, quando a mãe de Denise estava grávida dela. Por quê? Vocês vão escrever embaixo por que escolheram essa. Porque a gente está vendo que o neném ele está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe. Assinale as fotografias e converse com os colegas sobre as características físicas de Denise e cada fase da vida. Em seguida, cite uma mudança que ocorreu com Denise ao longo do... Então, vocês vão escrever o que foi mudando em Denise desde quando ela era pequenininha. O cabelo, não é? O comprimento, a largura, a voz, isso tudo vai mudando com o tempo. A mariposa causa grandes prejuízos às plantações de soja. Por isso, em uma delas, essas fases, vamos de novo. A mariposa causa grandes prejuízos às plantações de soja. Isso porque, em uma de suas fases da vida, ela se alimenta das folhas
de soja, prejudicando o desenvolvimento da planta. Então, vocês estão vendo a figura A e a figura B. As imagens acima representam diferentes fases da vida de um animal. Podemos dizer que esse animal sofre metamorfose? Então, vocês vão escrever que sim, que o animal, né, a mariposa, quando é jovem, ela está no corpo de uma lagarta. E depois ela vai se desenvolvendo e se transforma em uma mariposa. Assinale a posição do esquema em que a imagem B pode ser encaixada corretamente. Olha a imagem B lá em cima. Uma larva. Então, marca o X onde está escrito larva. Qual é o tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa? Ovíparos. Então, escrevam ovíparo. Assinale o animal que apresenta o mesmo tipo de desenvolvimento de um embrião de uma mariposa. Cachorro, o ser humano, gafanhoto, a lebiste, que é uma espécie de peixe. O gafanhoto. Animais vertebrados e animais invertebrados. Muitos animais possuem um conjunto de ossos que formam o esqueleto. Alguns desses ossos formam a coluna vertebral, a qual não é observada em todos os animais. Os ossos do esqueleto, incluindo os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves e cobras, sapos e peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebral. Os animais que possuem coluna vertebral são chamados vertebrados. Então, a gente está vendo aí, né, os ossos, o esqueleto de um gato e a representação de um esqueleto de uma ave. Essa parte que está de azulzinha aí, que está mostrando na figura, é a coluna vertebral do animal. Nós também temos os ossos, eles servem para manter o nosso corpo de pé, não é? Então, nós somos um animal vertebrado, porque animal vertebrado é aquele que tem coluna vertebral, aquele que tem ossos. Agora a gente vai ver. Os animais vertebrados podem ser divididos em diferentes grupos. Os peixes são animais que vivem em ambiente aquático e se locomovem com o auxílio das nadadeiras, distribuídas pelo corpo. Os anfíbios são animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Eles possuem a pele lisa e úmida e pernas adaptadas para saltar, caminhar ou nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea, como as pererecas, sapos e rãs. As aves possuem um bico, o corpo coberto por penas, um par de asas, e a maioria delas voa. Algumas apenas caminham, como os pinguins, os avestruz e as emas. As aves se desenvolvem no interior dos ovos que ficam fora do corpo da fêmea. Répteis. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto de escamas, placas e carapaças. Alguns se movimentam andando, outros correndo, e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, como as serpentes. A maioria dos répteis se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea, como as serpentes, lagartos e tartarugas. Os mamíferos possuem um corpo coberto de pelos. Estes animais se alimentam do leite materno até certo tempo após o nascimento.
A maioria se desenvolve até o nascimento no interior da fêmea, um órgão chamado útero, como, por exemplo, o lobo-guará, o elefante e o gorila. Alguns animais não apresentam coluna vertebral. Eles são chamados animais invertebrados. Então, os que não têm ossos, não têm coluna. Então, a gente está vendo aí a minhoca, borboleta, aranha, caranguejo, esponja do mar e estrela do mar. Agora tem uma atividade. Relacione cada esqueleto ao seu respectivo animal. Para isso, escreva a letra correspondente de cada animal. Então, tem A, peixe, né? O B, a ave. C, uma minhoca. E D, um mamífero. Olha aí. Esqueleto de um réptil. C, a minhoca e o esqueleto da minhoca. Esqueleto de um mamífero. D, esqueleto de um peixe. A, esqueleto de uma ave. B. Nas imagens abaixo, existe um animal intruso quanto à presença de coluna vertebral do seu esqueleto. Circule o animal intruso. Tem o lagarto, tubarão branco, pato, anta, caracol e sapo asiático. Vocês vão circular o caracol. Por quê? Porque é um animal que não tem coluna vertebral. Os outros todos têm. Esse não. Então, ele é o intruso. O animal que você circulou é vertebrado ou invertebrado. Se não tem coluna, ele é um animal invertebrado. Ligue cada animal citado à primeira coluna e sua classificação à segunda coluna. Então, a gente tem mamífero, anfíbio, réptil, peixe e ave. O lagarto é um réptil, porque ele rasteja. O pato é uma ave. O tubarão, um peixe. A anta é um mamífero, porque mama. E o sapo é um anfíbio. Por hoje, a gente vai terminar aqui. Depois, na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre os animais, na próxima aula de ciências. Tchau!